Boa noite, meu nome é Giovana Pereira da Silva, vou mostrar um pouquinho hoje sobre o método de biseção, a pedido da professora Cláudia de Cálculo 1, eu falo no da Unifal, eu faço BIS, Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia, e a gente vai estar falando um pouquinho hoje sobre o método da biseção e relacionar com o teorema do valor imediato. Bom, para começar, o método da biseção é um processo numérico para a gente encontrar a raiz da função entre um intervalo A e B, onde a gente pode fazer a multiplicação entre A e B por S da função e ver se ele é menor ou igual a zero, não é mesmo? Não, menor ou igual a zero. E vamos calcular o ponto médio, somando o ponto A mais o ponto B dividindo por 2. Por isso que eu chamo da biseção, né, de dividir por 2, tendo que vem o termo. Vamos verificar o sinal de F. A gente substitui o A ou B por M, mantendo o intervalo, e onde há a troca de sinal, a gente faz essa observação e repete esse processo até a gente alcançar a precisão adequada. Já o método do valor intermediário é o teorema do valor intermediário, que diz que uma função de f é contínua entre o intervalo de A e B, se f de A e f de B têm sinais opostos e existem pelo menos uma raiz, ou então que f de C seja igual a zero. Vamos relacionar um pouquinho os dois métodos aqui, deixei um conceito para ficar um pouco melhor explicado. Agora que a gente introduziu um pouco os dois conceitos, podemos relacionar os métodos da biseção, foi desenvolvido a partir do teorema do valor imediato. Portanto, os dois possuem o mesmo fundamento e ambos calculam a raiz da equação. O método da biseção, ele isola as raízes em um método que permite a repetição, já o teorema do valor imediato nos dá os valores dos resultados. Coloquei aqui um pequeno exemplo aqui com a equação de x² menos 4 no intervalo de 1 e 3 com a precisão de uma casa decimal. O que a gente vai fazer? A gente substitui aqui no f por 1, o primeiro valor, e f aqui de 3 pelo segundo valor, joga na nossa função, então vamos multiplicar por 2, menos 4, que dá aqui menos 3 e menos 5. Aí a gente pode observar que há a mudança de sinal entre 1 e 0. E o que a gente faz? A gente faz a média, né? Então, 1 mais 3 é igual a 2, dividido por 2, 2. E aí a gente pode jogar na nossa fórmula com 2² menos 4, que dá 0. Então, a gente acha a raiz exata como 0. Temos aqui um segundo caso, ou continuando nesse caso, né? Chama a raiz que x é 2. Então, a gente tem aqui o intervalo e para as interações. O que a gente tem para dizer sobre as interações? Eu coloquei um exemplo aqui com 1,5 e 2, para a gente dar uma observada. Então, 1,5 mais 2, dividido por 2, a gente chega aqui a 1,75. Vamos substituir na fórmula elevado ao cubo. E aí, a gente tem o resultado de 1,61. Então, a gente vai ter um intervalo de 1, 5 e 1,75. O intervalo, eles vão repetir a mesma fórmula, então coloquei só de exemplo aqui, com 1 e o ponto 75, que a gente vai pegar o resultado anterior, para a gente fazer a terceira interação. Vamos somar, dividir por 2, aplicar a fórmula. E aí a gente vai obtendo os resultados aqui, ó, no como. E aí a gente põe de novo na equação do método da biseção, junta os dois e divide por 2, e vai fazendo assim sucessivamente, até temos 3 interações. Depois das 3 interações, a gente vai pegar a etapa 5 aqui, a gente teve 5 interações na verdade, né? E o que a gente foi fazendo? A gente foi estreitando os resultados até a gente chegar no resultado mais aproximado, contando a raiz. Então, o último resultado que a gente chegou foi 1,53125 e 1,5625, que é o valor aproximado da raiz e a média desse intervalo. De novo, a gente coloca aqui e a gente consegue encontrar o resultado fazendo essas 5 interações. Então, basicamente é isso, um resuminho para vocês. Obrigada. Boa noite.